De A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Embate durante sessão da Câmara de Vereadores de Caruaru. Mário Flávio, bom dia para você. O que foi que aconteceu? Olha, Renata, bom dia para você, para o Vitor, para o nosso ouvinte. Olha, tudo começou por causa do escândalo do INSS, viu? Isso mesmo, né? Aquela foto, né, que a gente comentou aqui há 2 dias, que foi postada pelo portal Metrópolis, a qual mostra lá, né, uma reunião do atual ministro Volney Queiroz com a equipe de trabalho dele e o famoso careca do INSS, repercutiu na Câmara. O Cabo Cardoso provocou o ex-deputado e agora ministro Volney, e aí começou um bate-boca via microfone da Câmara Municipal. E a gente vai trazer aqui e vai comentando. Vamos começar primeiro com a provocação do vereador líder do governo na Câmara, Cabo Cardoso. E Caruaru, aí, ó, estampado nos jornais. Ex-deputado federal, supostamente envolvido até o talo. A polícia está apurando, né? E quem dever que pague. Eu sei que nossos aposentados foram roubados. Os olhares foram roubados. Eles foram assaltados, roubando os idosos que passaram a vida inteira trabalhando para contribuir com o avanço, com o desenvolvimento do nosso país. Rapaz, veja, ele não citou o nome, né, Vitor? Ele disse ex-deputado, né? Mas aí não citou. Ficou claro a quem ele se referia. Pois é, o Fagner Fernandes, que é do mesmo partido do Volney, não gostou e foi à tribuna e rebateu o vereador Cabo Cardoso, né, que é um bolsonarista, todo mundo sabe disso. Nessa fala dele, o Silvio Nascimento fez uma parte. Ele não atacou diretamente o Volney, mas ele falou sim do governo do presidente Lula. Então vamos trazer aqui a defesa do Fagner Fernandes ao Volney, no qual ele mandou o Cabo Cardoso botar uma melancia na cabeça. Atingir, e já que aqui não deram nome ao ex-deputado federal Volney, e eu coloco o nome dele, porque a sociedade não é besta quando um vereador usa a tribuna para dizer que tem um ex-deputado federal, que é ministro, querendo associar ao que aconteceu com Volney. Isso não vai colar. Agora, diante de alguns aqui nesta casa que não tem coragem de vir nessa tribuna e passou um bom tempo lá no governo de Zé Queiroz, quer aparecer aqui na tribuna, quer aparecer na casa. Então vá lá no Parque 18 de Maio, compre uma melancia e bota na cabeça e circule no centro da cidade. Simples. Para quem gosta de aparecer. Olha, vocês viram para quem o vereador... Quem, na opinião de vocês dois aí, quem foi o vereador que ele mandou botar uma melancia na cabeça? Bom, se ele tá falando com o Cabo Cardoso, não é com o Cabo Cardoso, não? Olha, eu recebi uma mensagem do Cabo Cardoso e disse só essa. As outras críticas foram pra mim, mas a melancia na cabeça não foi pra mim, não. Eita, sim, foi pra quem? Mirou em um e atingiu o outro. Foi, rapaz. Sabe pra quem sobrou, assim, segundo, como o Cabo Cardoso não me pediu reserva, uma coisa a dizer, olha, eu vou dizer a você, mas não comente. Ele disse, sobrou pra, sabe pra quem? Jorge Quintino. A melancia não tinha nada a ver com a história. Esse Jorge Quintino, sim, porque Jorge Quintino trabalhou no governo de Zé e fala aqui, porque Jorge Quintino disse que pediu para fazer uma audiência pública para falar sobre essa questão do INSS. Mas aí o Cabo Cardoso não gostou, voltou à tribuna e mandou um recado pro Fagner Fernandes. O Cabo Cardoso não tem rabo preso com ninguém, viu? Nunca fiz parte de grupo político nenhum aí que está sob investigação, de apuração. Graças a Deus eu tenho ficha limpa e sou tranquilo. A questão da melancia aí, talvez possa atingir outro vereador desta casa. O Cabo Cardoso não.
Até porque a gente vê tanta palavrinha, tanta palhaçada, eu posso dizer aqui nessa tribuna. Palavras de chulas. Um vereador poderia não usar. Isso aqui é um local sagrado, aqui a gente discute o futuro do povo de Caruaru, o futuro do povo de Pernambuco, o futuro do povo brasileiro. Para vir para aqui tratar esse plenário como um picadeiro, sinceramente, senhor presidente, eu vejo muita palhaçada aqui, viu? Olha aí, disse que tinha palhaçada e que tava servindo de picadeiro. Mas vocês viram aí que ele falou, só essa história da melancia não serve pra mim, não. Aí, né, eu vou até conversar com o Jorge que disse, mas o vereador foi pra você, foi que sobrou essa história. O Jorge que tem sempre ouve a gente, daqui a pouco ele vai me dar mensagem aqui. Hoje tem a tréplica, é? Não sei, já né? Teve a tréplica, porque o pacificador entrou em ação. Bruno Lambreta. Sim. Não, teve réplica e tréplica, né? Já teve, né? Então a gente vai abrir uma outra rodada. É do verdade, debate. vamos ver hoje. O pacificador entrou em ação, Bruno Lambreta, e ele disse isso. Muito respeitosamente aos pares, que a gente precisa, e a prudência, a gente sabe que é um momento de emoção, que muitas vezes a emoção vem, aflora, isso faz parte, né? Mas ao mesmo tempo, muito do que possa ser dito na tribuna, muitas vezes, cabe em várias interpretações, e eu acho que a gente precisa, né, ter uma certa prudência. Eu me coloco numa condição que a gente aprende todos os dias, eu acho que a cada dia a gente aprende, ninguém sabe tudo, então eu acho que por mais que a gente sabe que faz parte do debate aqui na casa, que é uma casa de debate, mas que a gente tenha sempre um sentimento de prudência para depois alguma coisa que foi dito, depois de dito, é mais difícil de reverter, fica aí um sentimento que a prudência possa prevalecer. Ô Bruno, deixa o povo debater. Mário Flávio atrás de uma treta. A gente tem uma coisa para falar assim, diferente um pouquinho da Câmara, né? Agora, ô Mário, é muito frágil, né? Tanto o ataque quanto a defesa aí no caso, é muito frágil, porque, assim, o Volney é um personagem de Caruaru, é de se entender que o debate chegue à Câmara. A fraude atingiu o Brasil inteiro e, oportunamente, cada instância federativa vai discutir a questão. Isso. Mas veja a fragilidade. O Cabo Cardoso vai ao ataque, diz os aposentados foram lesados, foram roubados. Ele sabe quantos aqui em Caruaru? Qual é a realidade de Caruaru? Quer dizer, ele não traz isso na tribuna. Contextualizar, né? Sabe, você está defendendo o quê? E o Jorge Quintino disse que quer essa audiência pública justamente para fazer esse tipo de levantamento. Eu não sei se também consegue, não. Mas, olha, é uma informação que você pode pedir. Enquanto vereador, INSS, pode, né? fazer a solicitação. Quer dizer, então, é um ataque frágil e vem a defesa de outro lado e o vereador Fagner Fernandes diz, não vai colar. Mas não vai colar por quê? Qual é a defesa? O ex-deputado Volney, hoje ministro, era o número 2 da pasta, enquanto o processo acontecia. Então, ele sabia, não sabia... o que foi feito para resolver? Essa discussão foi por causa daquela reportagem do Metrópolis, né, que coloca uma reunião de Volney com o famoso careca do INSS, e porque a primeira a repercussão da reunião, aí depois a assessoria de Volney diz, olha, a reunião ela foi feita sem a agenda, porque Volney era deputado na época, e foi uma reunião que Volney não tinha conhecimento com quem iria se encontrar. Aí o Vigílio, né, que eu não lembro agora, Vigílio alguma coisa, que está no meio da foto, ele disse, não, quem solicitou a reunião foi Leandro, que é assessor de Volney. Quem é Leandro? Leandro Fonseca, filho de Leonardo Chaves, que é assessor de Volney. Eita. Oi, aí começou de novo. Quem é Leandro na história? Aí quem conhece Leandro é a gente, que é daqui de Caruaru, né? Porque ele está na foto. E aí, né, o pessoal vai descobrindo as coisas, porque esses sites nacionais, né, eles vão cascaveando as histórias, né? E aí começou tudo por essa foto. Essa discussão começou, na verdade, por causa dessa foto e dessas inconsistências nas informações, digamos assim. Que a assessoria de Volney diz uma coisa, a assessoria do Vigílio diz outra, e aí, né, fica esse embate. É um debate oportuno, é um debate agora tem que ser mais... A gente imagina que ele devesse acontecer, agora ele acaba muito raso, tanto de ataque quanto de defesa. Inclusive, vários vereadores, né, pediram, por exemplo, na fala do Fagner Fernandes, alguns pediram a parte, a Mary da Saúde pediu a parte,
O Mano do Som pediu uma parte, né, para falar, para defender o Volney. E o Cabo Cardoso disse, olha, ninguém... Porque ele era o vereador que mais trouxe emendas para Caruaru na história. E aí o Cabo Cardoso, nessa segunda volta da tribuna, disse, olha, ninguém está questionando aqui a questão dele ter trazido emendas para Caruaru, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está se falando da foto que passou da reunião, das reportagens e tal. E até o Lula Torres também falou, mas não quis ir para a tribuna, não sei se é porque ele é hoje do governo Rodrigo Pinheiro, mas disse, olha, eu não admito essas insinuações com relação a Volney, se falar tem que provar e tal, e fica esse embate. Olha, eu não estou desejando isso aos vereadores daqui não, mas lá em Belém do Pará, eu te mandei o vídeo aí, Carlos, disso. Lá em Belém do Pará, eu vou trazer um trechinho de um embate que teve na Câmara de Belém do Pará, que terminou num desafio. Voltamos à era do duelo. Isso. Para uma luta de boxe entre dois vereadores. Eu não estou dizendo aqui que Fagner Fernandes vai enfrentar Cabo Cardoso numa luta de boxe, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim, eu achei curioso que foi justamente nesse momento. Então, só um trechinho aqui das falas dos vereadores. Estou aqui oficialmente desafiando o Lulu das comunidades, tá? Aqui tem coragem. Para que a gente suba no ringue. Mas antes que nos critiquem, Lulu, é importante a gente salientar o seguinte: a vida de um lutador amador, a vida de um esportista amador, é um desafio enorme. A gente tem muito esportista amador, muito lutador amador que vende o almoço para comprar janta. E infelizmente, hoje no nosso país, o esportista amador, o lutador amador não é reconhecido. A gente precisa lutar por mais reconhecimento, por visibilidade e por mais investimentos para isso. Portanto, para eu mostrar a importância de ter a visibilidade para as lutas amadoras, para o esporte amador, se o Lulu tiver coragem, ele me enfrenta no ringue. Nossa! Eu vou aceitar o teu desafio. Então pronto. Vou te dar porrada no ringue. Então pronto. Meu Deus do céu. Depois no final, porque o vídeo é um pouco longo, mas no final eles dois se abraçam e apostam cestas básicas. Olha aí. São os vereadores André Marta e Lulu das comunidades. Mas diga-se que o cara que fez o desafio, ele tá defendendo um ponto, né? Ele tá defendendo chamar atenção para o então, esporte assim, amador. Tem um sentido lógico no que ele tá fazendo ali. Não gosto de você, vamos se enfrentar, ou você falou uma coisa que eu não gostei, então eu te desafio para um duelo. Tem um sentido ali. Olha, eu abraço os dois, ó, quem tá na Experiência Rádio Cidade FM. Então, Lulu das comunidades. Gostei do cabelo de Lulu das comunidades. Certamente ele ultrapassou as fronteiras do que pretendia, né? Ele só pretendia... Dia 21 de junho, viu? Essa luta. Tchau. Amanhã eu volto com os detalhes da Câmara Municipal. Será que vamos ter embates hoje lá? Amanhã eu volto aqui com os detalhes da Câmara Municipal. Não tem nenhum duelo. Nenhum duelo. Eu vou perguntar aos vereadores se eles aceitariam uma lutinha de boxe. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.